tudo bom? Como é que a gente vai construir um referencial teórico? Percebi que essa tem sido a dúvida de muitos dos meus alunos, então, para ajudar, eu resolvi elaborar esse podcast. Sem entrar no mérito das diferenças entre as mais diversas nomenclaturas e as particularidades e as diferentes funções que eles recebem, a proposta de hoje é falar de modo assim bem amplo, bem genérico, sobre a parte de um trabalho científico em que a gente reúne o que já foi produzido nas várias obras existentes. Trata-se de um texto acadêmico que vai ter início, meio e fim, que pode ter ou não subtópicos, capítulos, aí vai depender muito do seu tema e da orientação que você receber de seu orientador. Aqui, de maneira geral, nós estamos chamando todos esses elementos de referencial teórico. Então, partindo desse ponto genérico, a pergunta que não quer calar é: como construir um referencial teórico? Primeiro eu preciso dizer para você que cada pessoa começa e dá seguimento ao texto de um jeito particular, ou seja, cada pessoa tem sua fórmula. Eu apenas vou contar de maneira bem informal a maneira que eu utilizo, a maneira que eu uso para começar a minha escrita. Ou seja, funciona para mim. Eu não sei se vai funcionar para você, mas não custa tentar, né? Primeiro, eu faço uma lista, parecida com um sumário de um livro. É como se fosse um índice, com todos os assuntos que eu penso em abordar naquele texto. Nessa lista, cada assunto ganha uma cor. Ao longo do tempo e das atividades e das leituras, eu posso ir incluindo elementos nessa lista ou então excluindo. Depende do que eu for encontrando de material ou da inspiração que eu for tendo para escrever. Segundo, eu separo um monte de material que realmente vale a pena ler, que tenha a ver com o meu assunto. Para isso, eu tenho duas estratégias básicas para me ajudar a encontrar e separar esse material. Olhar o sumário dos livros e olhar as referências dos livros e dos artigos. Em, 90% das vezes, eu encontro excelentes capítulos para leitura e maravilhosas indicações de outros materiais para buscar e para aprofundar a leitura. Nem sempre você vai ler um livro de ponta a ponta para elaborar o seu referencial. Muitas vezes você escolhe 2 ou às vezes um capítulo que tenha a ver realmente com o seu tema. E terceiro, começa a parte que é mais enriquecedora e mais demorada e mais trabalhosa, que é a leitura. Então eu vou lendo e vou marcando, eu vou sublinhando, eu vou comentando, eu vou marcando, e para isso eu uso marca-texto colorido e também post-its coloridos. Eu tenho coleção de post-it com formato fofinho, caneta colorida, marca-texto com cores diferentes. Essa imagem aí não é do meu acervo pobre, não. Isso aí eu peguei na internet. Eu adoro coisa de papelaria e essas fofurices aí. Voltando, né? Eu leio os materiais que eu havia separado e vou marcando. Mas nisso eu vou colocando uma lógica, porque cada marcação vai ter a ver com um dos elementos da minha lista sumário colorida. Ou seja, as partes do texto que tem a ver com o assunto que estava na minha lista em amarelo, eu pinto de amarelo. As partes do texto que tenham a ver com o que estava em azul na minha lista, eu passo o marca-texto azul e coloco um post-it com as anotações, ou com dicas, ou com resumo daquele pensamento. O nome chique para isso, o nome acadêmico para isso é categorização.
Então, eu vou categorizando a minha leitura. A gente faz isso também na época da análise dos dados, mas aqui é uma categorização da leitura. Eu vou separando por cores cada assunto que estiver presente nos livros, nos artigos que eu estiver lendo. Quando a pessoa é mais organizada e ela tem mais tempo disponível, ela vai arrumando isso, ela vai reunindo essas informações em fichas, que podem ser analógicas ou digitais. Então, você vai reunir esses assuntos que foram marcados por cores, cada cor em uma ficha. Seja ela já no computador, uma ficha digital, um arquivo no Word, por exemplo, ou então num caderno ou em fichas. Com mais tempo você faz escrita no caderno, com menos tempo você vai já direto no computador. Nos últimos tempos, para mim, eu só tenho conseguido fazer as marcações coloridas no máximo, incluindo já comentários em post-its, e olhe lá. Então, só para lembrar, você pode fazer, né, fichamentos por obra ou por tema. Por obra, você vai pegar o livro e vai fichar a ficha, o nome da ficha é o nome do livro. E por tema, você vai colocar um tema naquela ficha e aí você vai reunir várias obras por tema. Tudo que você encontrar sobre aquele tema, você coloca naquela ficha. Você tanto pode fazer um como o outro, independente de ser fichamento por obra ou fichamento por tema, você pode ter basicamente 3 tipos de fichamentos. Eu sei que o assunto hoje não é fichamento, né? Isso aí é assunto para outra coisa, mas você pode ter um fichamento de citação, um fichamento resumo ou um fichamento crítico. Voltando ao que eu estava falando, né? Voltando ao que eu estava fazendo e que eu faço atualmente, ou seja, sem tempo. Eu apenas deixo as marcações coloridas nos livros, nos artigos, colo os post-its com anotações. Depois eu reúno todos os materiais por cor. Por exemplo, tudo que tiver de amarelo eu releio e separo aqueles que estiverem mais relevantes. Aí eu vou escolhendo algumas citações mais relevantes de tudo aquilo que estiver em amarelo, em tudo que tem a ver com aquele determinado tema da minha lista. Daí, ou eu transcrevo para o meu arquivo, eu copio e colo e coloco a fonte, ou seja, eu faço uma gambiarra de fichamento citação. Ou então, aquelas citações que forem muito grandes, eu resumo e digito nesse meu arquivo e, lógico, coloco a fonte. Ou seja, eu faço uma gambiarra de fichamento resumo, que já serve para as citações indiretas. Ao mesmo tempo, eu coloco ao final do arquivo todas as referências completas. Eu vou fazendo isso simultaneamente para poder ganhar tempo. Depois, eu comento nesses arquivos aí, criticamente, cada uma dessas citações que foram transcritas ou então que foram resumidas. Ou seja, eu faço junto uma gambiarra de fichamento crítico. No fichamento por tema, que é esse, né, que reúne tudo aquilo que há de diversos autores, quaisquer autores por assunto, a pessoa copia e cola, ou seja, transcreve tudo que ela encontrou nos mais variados materiais. E nunca mesmo, você esquece de incluir a referência de cada fonte. De preferência, para você ganhar tempo e não ficar doida depois, você já coloca no formato da ABNT ou então na normatização que a sua instituição adota, né? Tem Vancouver, tem APA, tem diversas outras maneiras de formatar as referências. Tem um podcast aqui no canal que fala sobre citações e tem um outro que fala sobre como colocar as referências automaticamente e de forma gratuita no formato da ABNT ou no formato Vancouver. Mas você já viu, porque você já é inscrito no canal e você já deixou o like aqui também, né? Então vamos continuar. Quarta coisa que eu faço é hora de brincar de quebra-cabeça. Mas não é aquelas pecinhas infantis com imagens.
Agora é quebra-cabeça de gente grande. Eu vou encaixar os elementos que eu separei naquele meu fichamento gambiarra, com a finalidade de dar sequência lógica, ou seja, falar de uma coisa, dar seguimento, falando, ter um parágrafo puxando a ideia do próximo parágrafo. Então, nada de colocar um parágrafo junto do outro com coisas que não têm nada a ver. Eu também estou ali com a finalidade de dar coesão ao meu texto. Eu vou cortando o desnecessário e o que for repetitivo. A outra função é que eu vou tentar dar coerência. Eu vou cuidar de colocar um trecho junto do outro que estejam em relação, que tenham um sentido entre eles. Para isso, é fundamental que eu esteja utilizando os conectivos, as conjunções, as expressões que são equivalentes, né, que ajudam a dar sentido, aqueles do tipo porém, contudo, consequentemente, entretanto, e por aí vai. Eu vou então reordenando os parágrafos que estavam lá naquele meu fichamento gambiarra, para que eles passem a ser compreensíveis para qualquer pessoa. Aí é a hora da revisão. Eu confiro a grafia, as vírgulas, os acentos, crase, eco, tudo que for aparecendo. Ou seja, eu faço a primeira revisão de muitas que vão vir. Tem gente que acha que o texto já nasce pronto. Não, o texto nasce todo troncho. Você vai ajustando ele, você vai dando embelezamento a ele. Um dos graves problemas que acontece e que a gente costuma não perceber é o chamado eco na linguagem. Nós temos mania de repetir uma palavra 200.000 vezes no mesmo parágrafo. Para isso, o nosso grande aliado é o dicionário de sinônimos. Tem o dicionário online de sinônimos. E atualmente eu já não estou mais nem sabendo escrever se ele não estiver me ajudando. Às vezes, nem é só a repetição da palavra que causa o eco linguístico. Às vezes é também a repetição de um som. No mesmo parágrafo você tem ali compreensão, informação, situação, questão, tudo com ão. E todas muito próximas. Elas deixam o texto, né, a linguagem da leitura acadêmico-científica muito pesada, muito cansativa. Para você conseguir dar fluidez, aí você vai trocar essas palavras, ou algumas dessas palavras, por sinônimos. Nos textos poéticos, aí é outra história. As rimas, as aliterações, as repetições são expressões de criatividade e de arte. Mas não é o caso para a linguagem, para esse gênero linguístico que a gente está utilizando em meio acadêmico, né? Para essa linguagem denotativa do mundo científico. Você precisa ter um texto que seja pobre em adjetivos e que as palavras que estejam ali, elas possuam clareza de significado. Nada de colocar palavras de sentido subjetivo que possam deixar as coisas ambíguas, que uma pessoa pode interpretar de um jeito e que outra pode interpretar de outro. Bora continuar. É hora da segunda revisão. E agora vem a dica de milhões, de milhos grandes. Eu coloco o computador para ler o texto que eu escrevi para mim. Eu uso o leitor automático do Word ou então do Google Docs. À medida que ele vai lendo, eu vou percebendo o que é que está sonoramente errado. Aquilo que está repetitivo, aquilo que não tem concordância de singular com plural, de verbo com a pessoa verbal. E muitas vezes a gente constrói um texto, a gente fica tão envolvido com aquilo dali que a gente produziu que a gente fica cego para os erros mais evidentes. A leitura automática que o computador proporciona, ela denuncia tudo. Denuncia que está faltando vírgula, que está faltando um ponto, que o acento está no lugar errado, ou então que está faltando um acento. Porque o computador vai ler como está escrito. Ele vai ler secretária,
Se tiver acento, ele vai ler secretaria se estiver sem acento. E aí você vai acabar percebendo os erros e vai ajustando. Então, é isso. Esse é o meu processo de escrita para um referencial teórico de forma genérica e principalmente quando eu estou sem tempo. Não é a única maneira de construir um texto acadêmico-científico, mas é a que funciona para mim. Eu faço um sumário colorido, separo o material, leio, fazendo as marcações, monto o leio fazendo as marcações, comento cada uma dessas marcações, né? Faço um quebra-cabeça com esses comentários e essas citações, reviso e torno a revisar. Então eu agradeço a sua atenção. Se você gostou, eu peço que você indique para um colega, porque você pode estar ajudando mais pessoas. Se inscreva no canal, dê o like. Muito obrigada e muita paz.